Eu sou Thalita Teixeira, professora de História aqui do canal Enem 360. Vamos resolver mais uma questão. Novamente, eu vou repetir uma questão da temática de Idade Média, quer dizer, eu não vou repetir a questão em si, mas eu vou repetir a temática de Idade Média. Para quem já está seguindo a gente no canal do YouTube, né? Para quem já acionou aquele sininho para receber as notificações, a gente resolveu uma questão sobre sociedade estamental. E hoje eu vou fazer uma outra questão sobre Idade Média com vocês, mas pegando uma outra parte da Idade Média, falando sobre a Baixa Idade Média, sobre a ascensão da burguesia, sobre essa transformação social e econômica que vai acontecer no período final da Idade Média. O enunciado dessa questão, essa questão é a questão 37, também da prova azul do vestibular 2015. E essa questão fala o seguinte: no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. O desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Ou seja, esse texto, vocês vão perceber que ele é um texto bem interpretativo, tá? Vocês conseguiriam tentar fazer a questão de maneira interpretativa, mas vamos tentar pensar na economia e também na sociedade da Idade Média nessa época. Na Alta Idade Média, com a invasão dos povos germanos, né, naqueles povos que eram apelidados de maneira pejorativa pelos romanos como povos bárbaros, a gente teve a decadência do comércio e, ao mesmo tempo, um processo de ruralização. Ou seja, as pessoas começaram a se deslocar das cidades, elas começaram a fugir das cidades que estavam sendo invadidas e elas começaram a ir morar nos campos. Isso que é o que a gente chama de ruralização. Esse processo de ruralização levou a uma decadência do comércio e, ao mesmo tempo, levou as pessoas a se vincularem à atividade rural. Então, a base da economia, nesse período da Alta Idade Média, era a atividade rural. Só que na Baixa Idade Média, a gente teve uma mudança. As novas técnicas agrícolas implementadas, dentre elas um sistema, que era o que a gente chamava de sistema trienal, né? Essas novas técnicas agrícolas acabaram sendo responsáveis pelo aumento da produção. E com o aumento da produção, teve um excedente, ou seja, teve uma sobra. Esse excedente, essa sobra, ela começou a ser comercializada nas feiras comerciais. Ao longo de todo o continente europeu, ou melhor, mais precisamente na Europa Ocidental, a gente teve o desenvolvimento dessas feiras comerciais. Feiras de Gênova, feiras de Veneza, de Flandres, de Champagne. Essas feiras comerciais utilizadas para vender esse excedente de produção acabou dando origem também aos famosos burgos, ou seja, as cidades fortificadas. É exatamente por conta disso que a gente entende que a gente também teve uma mudança social, porque com o desenvolvimento dos burgos, a gente teve a famosa ascensão da burguesia. A burguesia vão ser aqueles comerciantes que vão, nesse momento, estar vendendo essas atividades, né? Ou melhor, esse excedente de produção dentro desses burgos, dentro dessas cidades. Ou seja, a gente pode entender que nesse período da Alta Idade Média, a gente teve o que a gente chama de renascimento comercial e urbano. Consequentemente, no que a gente teve um renascimento comercial e urbano, a gente teve também um renascimento cultural. Por que um renascimento cultural? Porque esse dinheiro que estava começando a surgir dentro dessas cidades acabou levando à prática do que a gente chama de mecenato. Os mecenas eram aqueles que começaram gradativamente a investir o seu dinheiro num desenvolvimento também intelectual dentro dessas cidades. É por isso que essa questão, né, ela fala especificamente no desenvolvimento também dentro desses intelectuais, relacionando, né, esses intelectuais ao desenvolvimento dessas próprias cidades. O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia. O texto ele fala em desenvolvimento urbano, ele fala no surgimento das cidades, ele fala no surgimento desses burgos, né? Ao mesmo tempo, o texto fala na atividade do comércio, nos homens de ofício e ele fala na divisão do trabalho. Isso significa dizer que esse texto está o tempo inteiro relacionando o desenvolvimento urbano, relacionando o desenvolvimento dessas cidades
com esse processo da divisão do trabalho. Logo, o nosso gabarito seria exatamente a letra B de bola. Só para a gente esclarecer, a letra C, ela fala sobre uma expressão, ela fala sobre a expressão corporações de ofício. Só para a gente esclarecer o que seria isso. As corporações de ofício, elas de fato existiram no final da Idade Média e elas podem ser denominadas como associações de profissionais que trabalham no mesmo ramo profissional, Ou seja, um indivíduo que é marceneiro, ele vai se vincular a outro marceneiro. E aí eles vão formar uma associação, eles vão formar uma corporação de ofício, tá? Só que o enunciado da questão, na verdade, o texto da questão, ele não está falando especificamente sobre essa atividade, né? Sobre essas associações. Ele está relacionando o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento dessas cidades com o processo de divisão do trabalho em si. Galera, beijos, abraços e até a próxima.